Deus, está aqui a nossa querida pastora Carla, que está com a responsabilidade de ministrar a tua palavra, no qual diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Fala conosco, Pai, como o Senhor já tem falado aqui, mas continua falando usando a tua filha, em nome de Jesus. Quero estar chamando aqui a irmã Eliane, ela falou que saúde a todos com a paz do Senhor. Vem cá, irmã, me acompanhar aqui. Quando você faz a obra do Senhor, que você toca os instrumentos, Deus vai tocando na tua saúde, vai te curando, toma posse. Amém? Aqui, filha, aqui a chave aqui, ó. Aleluia. Vamos estar louvando. Aí eu já entro na palavra. Aleluia. A terceira semana, né, da campanha A Provisão de Deus chegou. E eu creio que até o final dessa campanha eu tenho testemunho para dar. Não sei os irmãos, mas eu tenho testemunho para dar. Porque eu vivo por fé, eu não vivo por vista. Então eu creio que assim como eu e meu esposo, nós vamos, né, dar testemunho aqui. Né? Tem os levantes, né? Tem os levantes aí bravo, mas o inimigo da nossa alma, ele se levanta, mas é para cair, porque a vitória é do povo de Deus. Amém? Vamos estar louvando assim. Em todo tempo sejam seus vestidos alvo como a neve. Assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre sua cabeça óleo de alegria para te renovar. Varão de guerra acabou de chegar, varão de branco está neste lugar, com as vestes nas mãos para te tocar, e azeite da glória para abençoar. A tua bênção acabou de chegar, ataviado daqui, azeite puro para renovar. Ele é Jeová. A tua bênção acabou de chegar, azeite para renovar, com veste de guerra. Ele é Jeová. Vem conhecer Jesus, Ele vai te abençoar. É nessa noite, Ele vai te restaurar, Ele vai te suar, Ele vai te restaurar. Essa é a noite da tua vitória, e vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abra a tua boca agora e glorifique a Deus. Essa é a noite da nossa vitória, e vem descendo o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abra a tua boca agora e glorifique a Deus. Jesus, que Ele é? Cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa, e as nações virão seu grande poder. Toda a glória a Jesus o Nazareno, ao lírio dos vales, Rei dos reis, a estrela do amanhã. Jesus é o Rei dos reis, a estrela do amanhã. Jesus é o Rei dos reis,
a estrela do amanhã. Amém, igreja? Aleluia. Louvado e engrandecido seus nomes, Senhor. Obrigada, irmã Eliane. Aleluia. Vou convidar a igreja a abrir em Gênesis. Essa foi a passagem que Deus me deu nesta semana. Gênesis, capítulo 22. Deus prova a Abraão. Aleluia. Gênesis 22. Amém? Aleluia. Vou ler apenas alguns versículos. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Vamos lá para o 14, versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. A igreja pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aqui nessa passagem, depois de Deus cumprir a promessa, né, na vida de Abraão e de Sara, que eles teriam um filho da velhice. Isaque não era o único filho de Abraão, porque ele já tinha tido, né, um filho com Agar, que era o Ismael. E ele, depois que ele fez cumprir essa promessa, né, do filho da velhice na vida de Abraão, Deus toca naquilo que mais Abraão amava. Ele coloca Abraão à prova. Ele provou Abraão da pior maneira, que ele pegasse o filho dele e sacrificasse. Mas Abraão era um homem experiente, com visão de Deus, e no fundo ele sabia que Deus não iria matar o filho dele. Se você for lá em Hebreus 11, 19, vai dizer que Abraão ele cria que o Senhor era poderoso e que ele ressuscitaria o menino dentre os mortos. Então ele cria que o filho dele, né, não iria morrer. Mas ele também, como vamos dizer assim, Deus queria ver até onde estava o coração de Abraão. E nessa noite, nessa provação que você está passando, Deus quer ver aonde está o seu coração. Aonde está o meu coração? Porque Abraão, ele confiou em Deus em meio àquela provação. E muitas vezes eu e você, a gente está passando por uma prova, está passando pelo deserto, por uma luta, uma tempestade, mas a gente não confia 100% no Senhor. Aleluia. E Abraão, ele confiou em Deus em meio àquela provação. E eu quero te dizer nessa noite que nenhum plano do Senhor ele pode ser frustrado na minha e na sua vida. Porque mesmo passando o que ele estava passando, por aquela provação, o único filho dele, né, com Sara, ali por sacrifício, mas olha que interessante, Abraão ele não reclamou, Abraão ele não se desesperou, não se desequilibrou e ele não murmurou. E muitas vezes a gente está na prova e a gente reclama, e a gente murmura, e pergunta: cadê Deus? Cadê o meu Deus? Ele não está vendo o que está passando comigo, o que está acontecendo comigo? E ali, Abraão foi chamado pai da fé. Por que o pai da fé? Porque ele creu. Ele creu que nada ia acontecer e ele deu o filho dele ali para o sacrifício. Abraão era um homem maduro, espiritualmente, que ele sabia distinguir a voz de Deus. E muitas vezes eu e você estamos na casa do Senhor e a gente não consegue distinguir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente está na aprovação, a gente está, né, tá tão desesperado, está tão agitado, tão nervoso, que às vezes Deus está falando comigo e com você, mas a gente não está prestando atenção na voz do Senhor. Deus está falando, mas você não. Eu vou naquela igreja que ali tem um profeta. Eu vou ali naquele culto de oração, porque ali Deus vai usar uma irmã. E Deus está falando comigo e contigo. Mas você está tão desesperado que você não crê que Deus está falando com você. E Abraão, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Ele tinha uma maturidade espiritual. E muitas vezes falta em mim e você essa maturidade, essa sensibilidade para discernir a voz de Deus. Porque no meio da tempestade, às vezes só vai estar você e o Senhor, você e Deus, que Deus vai permitir. E mais uma vez eu falo, Mateus 6:6,
Entra nos teus aposentos, entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai que te vê em secreto, Ele vai te ouvir. Porque vai ter um momento que você não vai achar pastor, tu não vai achar irmã, é você e o Senhor. E aí, como é que você vai fazer? Muitas vezes você não está discernindo. No meio dessa prova aí, dessa aprovação que você está passando, Deus está trabalhando na tua vida, Ele está te forjando. E você acha que é a feiticeira, que é o diabo, que é a macumba, bota logo a culpa né, na feiticeira, no demônio, no capeta, onde Deus está fazendo você, permitindo você passar por essa aprovação, para Ele trabalhar em você o que precisa ser trabalhado, trabalhar em mim o que precisa ser trabalhado. E muitas vezes você não entende. Deus está falando contigo ali, quer que você seja íntimo dele, porque tem coisas que ele vai falar para você que ninguém vai te falar, ninguém vai te entregar, porque ele quer intimidade comigo e com você. E Abraão, ele tinha essa intimidade com o Senhor. Ele era maduro espiritualmente. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me fez ir lá naquela passagem do profeta velho e do profeta novo. Porque às vezes você vai atrás do profeta, né, missionária Valéria? E o profeta é profeta velho. Quem não conhece essa passagem, o profeta novo, Deus mandou ele ir por um lugar, que ele não olhasse, que ele não olhasse para trás, não voltasse para beber água nem para comer. Aí veio o profeta velho persuadir ele. E assim está muito no meio do povo de Deus. Se você não tiver discernimento, você cai nas lábias do profeta velho, qualquer profetada. E ali, quando ele veio se apresentar, ele falou, o profeta velho, para o profeta novo, eu sou profeta é que nem você. Vamos ali, volta ali comigo, ó, vamos ali beber água na minha casa e comer pão. Ele, profeta que nem eu, mas ele se esqueceu daquilo que Deus tinha falado com ele. E ele voltou. E ele morreu. Porque às vezes você, em vez de dar atenção à voz do Senhor, aquilo que Deus está falando, você cai, né, na conversa, na lábia, porque o diabo, ele manda, ele envia. Ele envia para te confundir. Quem pensa que o inimigo não entra na igreja está enganado, que o inimigo entra. E você tem que estar ligado. Você tem que pedir discernimento ao Senhor. Porque aquele profeta, ele morreu porque ele foi desobediente. E o mais interessante é que Abraão, ele sabia que Isaac não era propriedade dele. Isaac, ele era o filho da promessa. E sabia que a promessa se cumpriria no Abraão, porque Abraão seria pai de muitas multidões. E Deus fala assim para Abraão, como você foi fiel a mim, eu cumprirei as promessas. Entenda nessa noite. O Senhor falou para Abraão, como você foi fiel a mim, eu cumprirei as promessas. Fidelidade a Deus tem recompensa. Você tem sido fiel ao Senhor? 100% não pode ser pela metade. Abraão, ele era fiel ao Senhor. Abraão, ele foi fiel a Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Pegou o único filho dele com Sara e foi levar lá para o sacrifício. Eu sei que quem é mãe é difícil, né? O Senhor chegar e falar, mãezinha, vai lá, sacrifica teu filho. Isso é fé. Por isso que ele foi o pai da fé. Por isso que Abraão foi chamado o pai da fé. A fidelidade a Deus tem recompensa para mim e para você. O quanto a gente tem sido fiel ao Senhor. O que você tem sacrificado para Deus? Qual tem sido o seu Isaac? Você está dando ali um pouco, a metade. Ai, minha irmã, mas você não sabe. Você não sabe o que eu estou passando. A prova está ferrenha, está demais. Irmãos, mas vai dando glória a Deus. Que no final dessa prova tem vitória para mim e para você. No final dessa aprovação, tem vitória para mim e para você. Mas você precisa perseverar. Crer em quem você serve. Ou você crê ou você não crê. A palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Porque se você parar e ficar, eu estou passando por isso. Será que Deus não está, né? Eu já escutei muitos servos de Deus falar assim, irmãos, que Deus não está ouvindo. Deus não é surdo. Deus ouve, Ele lê o teu e o meu pensamento. O que Deus não sabe é meu e a teu respeito. Mas é preciso Ele trabalhar em mim e você, nos estruturar,
para a caminhada, para a obra. Porque se a gente não for forjado, o nosso caráter não for forjado pelo Senhor, a gente não aguenta a caminhada. A nossa jornada, a gente não suporta. Aí vai ser como muitos cristãos que outrora estavam na casa de Deus, dando glória a Deus, evangelizando, pregando. Mas quando vem a prova, porque a gente passa, né? Pelas níveis, aquelas fases com o Senhor. A gente está sendo ali o quê? Aperfeiçoado. Aí volta atrás. Não consegue prosseguir. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que você está vivendo no momento. O que tem sido o teu choro, o teu gemido. Deus, ele vê tudo. E Isaac pergunta para o pai dele assim: pai Abraão, aonde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão responde? Deus proverá. Podem chegar para você e falar assim: você está passando por isso? Ué, cadê o teu Deus? Deus proverá. Aquela sunamita, né? Com aquele filho ali morto nos braços dela. Quando ela ia de caminho para encontrar com Eliseu, perguntavam para ela no caminho: tá tudo bem? O que a sunamita respondia? Vai tudo bem. Não seja aquele tipo de cristão, né? Ó vida, ó céu, tá tudo ruim. Nós somos uma nuvem de testemunhas. Se Deus está no barco, ele acalma a tempestade. É uma enfermidade, está doente, Deus proverá. É uma escassez, Deus proverá. Irmãos, desde que começamos essa campanha, a nossa geladeira, ela parou de funcionar. Eu falei para ele: Deus proverá. Já chamamos uma pessoa lá para consertar, enrolou, foi lá, disse que voltava uma semana. Hoje eu liguei para uma outra pessoa, falou que ia hoje às 3 horas. Aí ligou dizendo que estava longe, não podia ir. Eu falei: não vamos murmurar não, Deus proverá. E estamos ali, jogamos algumas coisas fora, porque estragou, esse calor que tem feito. E as irmãs falaram: mas pastora, porque você não pediu, botava lá, né, no congelador? Eu falei assim: eu não gosto de incomodar não, mas Deus vai prover. E o interessante é que a minha geladeira, a diaconisa Vaninha foi lá hoje, eu falei assim: Vaninha, não congela nada, mas a água está saindo fresquinha. Ela não está gelada, mas a água não está quente, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Em nenhum momento nós murmuramos, eu e meu esposo. Em nenhum momento. Vamos passar dando glória a Deus. Porque a gente sabe que o adversário da minha e da tua alma, ele gosta de levantar para fazer graça. E Deus me deu essa campanha, a provisão de Deus. Então eu tenho que pregar e eu tenho que viver. Porque se eu murmurar, né? Deus me deu a campanha. Eu estou aqui na campanha, a provisão de Deus. Então a provisão de Deus vai chegar na minha casa. Vai chegar? Não, já chegou. Assim como vai chegar na tua vida. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem esperado, aquilo que está ali um sofrimento, uma sofrência para você, creia, Deus vai prover. Eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é no teu lugar de trabalho, na sua saúde, com seu filho, seu esposo, a sua esposa, algo que você tem pedido ao Senhor, algo que você tem orado tanto tempo. Irmãos, tem coisas que eu tenho orado tanto tempo, mas enquanto eu não entrei no vínculo do concerto, o meu amigo aqui, que me conhece há anos, que eu caminhava com ele para fazer a obra de Deus, ele sabe como é que eu era terrível. Eu já falei isso aqui. Eu era uma atribulada. Só o irmão Carlinhos para me aguentar. Eu reclamava de tudo, eu não tinha paciência com ele, e já peguei louvores, já ataquei em cima dele, da pastora Ladir, terrível. Mas enquanto eu não entrei na vontade, no querer do Senhor, Deus não abriu nenhuma porta para mim, Deus não proveu em nada na minha área, mesmo já na igreja, já casada. Aí veio, o Carlinhos se livrou de mim, veio o meu esposo. O meu esposo chegou um tempo que ele falou para mim: você vai voltar para o Valqueire. Mas eu era muito atribulada. A gente namorava para descontrair um pouco. Eu era da Igreja da Graça, conheci ele lá. Só porque ele atrasava um pouco, eu já bati o pé e queria ir embora da igreja. E um dia o pastor pregou assim: você, irmãzinha, que parece uma bombinha que estoura à toa. Eu falei assim: ele está falando comigo. E ali eu fiquei muito envergonhada, porque a palavra veio direto para mim. E já casada ali,
E eu ali, daquela maneira, né? Sem paciência nenhuma, zero paciência. E ali meu esposo uma vez falou, olha, você veio para cá, nós casamos, mas você tem que mudar. Porque o evangelho é mudança de vida, é renúncia. E ali Deus foi mudando a minha forma. Não vou dizer para você que hoje eu sou a mãe da paciência, não, que eu não sou, não. Mas eu estou no processo com Jeová. Mas já melhorei muito. Assim diz meu esposo, que está comigo há 11 anos, né? Ele não fala mais em devolução, em devolver aqui para o Valqueire, para a casa da minha mãe, então a coisa está melhorando. Mas para as portas se abrirem na minha vida, era necessário, né? Para Deus prover nas minhas questões, nas minhas áreas, que eu tinha pedido a Ele. Foi necessário eu descer, ser quebrada, ser moída, ser exortada. Muitas vezes você está dentro da casa do Senhor, não quer ser exortado. Você acha que você tem que passar, né? Sem Deus ali te dar uma prensa, sem Deus te amassar. Mas quando Ele está te amassando, Ele está te moldando, Ele está te estruturando para a obra que Ele tem para a tua vida. Hoje eu entendo isso, né? De uns anos para cá, eu passei a entender isso. Esse meu chamado com o Senhor. Porque como eu posso ficar lado a lado com meu esposo, não ia ficar uma ovelha na igreja do jeito que eu era. Então, se a gente está na casa do Senhor, às vezes entra um irmão, uma irmã, ele só quer um abraço, ela só quer um abraço. Só quer um abraço. E você está tão ali atribulada, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, que você está insensível o que o Espírito Santo está te falando. Ó, vai lá na minha filha, vai lá no meu filho, leva essa palavra. Porque eu aprendi que é dando que se recebe. Eu aprendi na palavra. E que você tem ofertado para o Senhor? É o teu melhor? Porque para o Senhor é o nosso melhor. Porque a gente não sabe pedir, a gente não quer o melhor do Senhor. Eu gosto, né, do melhor. Porque o nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata, Ele dá o melhor. E conforme eu pedi no meu casamento, eu falei, Senhor, um homem de Deus, até mesmo para me aguentar que ser muito, né? Tinha que ser mesmo um homem de Deus. E conforme eu pedi ao Senhor, Deus fez muito além, porque eu nem saí para procurar, não. Ele estava sentado do meu lado na igreja. E ali, muito rapidamente, né, era uma área que eu pedia muito ao Senhor na minha vida sentimental. Que eu via, né, isso é para quem já passou dos 40, não desiste não, porque eu casei com 44, tá? Ainda há esperança para você, porque há para mim. Há esperança, porque eu casei com 44 anos. Eu tenho 55 anos. E como eu pedi ao Senhor, Deus colocou um homem de Deus lado a lado, que faz a obra onde está um, está o outro. E junto nós fazemos a obra do Senhor. Nós dois somos uma só carne. Quando um quer desanimar, outro vem e ajuda e levanta. Para a gente continuar a jornada. Eu não sei nessa noite o que está te atribulando. Qual o teu processo, né, que você está passando. Mas Deus sabe aonde Ele tem que prover. Mas vamos ofertar para o Senhor o melhor. Como? Obedecendo. Abraão, ele obedecia. Ele obedecia o que Deus mandava. O pai da fé, ele obedecia. Ele era obediente. E muitas vezes você quer algo do Senhor, mas você não quer obedecer. Para Deus, né, te recompensar, você tem que ser fiel, como Abraão foi fiel. E se cumpriu as promessas na vida de Abraão. Que a gente venha a ter essa disposição para obedecer e também uma prontidão para ser fiel. Deus poupou Isaac, mas Deus não poupou o seu filho unigênito para que morresse naquela cruz por mim e por você. Abraão foi chamado o pai da fé. Isaac, ele era o filho da promessa. Eu não estou falando aqui Isaac como se fosse assim um filho, né, que a gente gera, mas um milagre, porque Sara já estava avançada de idade, assim como Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, né? Isaac foi o filho da promessa. E Deus tem um Isaac para cada um de nós aqui. E Deus quer entregar esse Isaac para cada um de nós. Mas nós temos que ver como é que nós estamos, fazer uma autoanálise, como é que nós estamos com o Senhor. Se nós estamos no centro da vontade dEle, se a gente verdadeiramente está fazendo a vontade e o querer dEle, que às vezes Deus, né, Ele não precisa de mim, de você. Mas aqui na terra, né, Ele usa a gente como canal, como boca de Deus, como atalaia.
E às vezes ele quer te dar uma responsabilidade na obra dele, aí você recua. Não, isso não é para mim. Não, eu não consigo. Ah, não, o inimigo vai se levantar muito. Entenda uma coisa. Quando Deus quer dar algo, entregar algo, ele vai capacitar, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te preparar. E é nessa preparação que muitas vezes você não entende, porque você está sendo provado e você não entende que é o Senhor te aperfeiçoando e você dá para trás. Aí você, como eu sempre falo, você volta para o final da fila. Ah, eu quero casar, eu quero um esposo e uma esposa. Mas o que você tem feito para o Senhor? Ah, eu quero aquela porta aberta, quero muito aquele lugar, algo, ali eu queria tanto um trabalho na obra do Senhor. Mas o que você tem ofertado para o Senhor? O que você tem dado para o Senhor é o de melhor. Porque Ele não dá qualquer coisa para mim e para você. O Senhor lhe dá o de melhor para mim e para você. Se Abraão foi chamado pai da fé, é porque era muita fé, verdadeiramente, que Abraão tinha. É um exemplo que ele deixa, né, de fé, de perseverança. Um homem que tinha uma sensibilidade, uma intimidade com o Senhor. Muitas vezes você não quer ter intimidade com o Senhor. Muitas vezes você só quer se garantir na oração da irmã, do irmão. Eu sempre falo isso. Sabe, quando alguém às vezes liga para mim ou me pede oração, eu pergunto ao Senhor se é para orar. Porque tudo eu orava. Me chamava, eu ia orar. Eu orava, você corria. E ali você vai amadurecendo com o Senhor. Porque enquanto você está ali com o joelho, né? Você está ali na madrugada. Eu sempre falo isso, buscando, orando para aquele irmão, aquela irmã. O irmão e a irmã estão lá. Você gastando o joelho no chão, o irmão e a irmã estão dormindo e roncando. E você está lá naquela luta, né? Está naquela luta, naquela guerra, né, missionário? Numa guerra ferrenha. Por causa do irmão. Não, vou ajudar meu irmão, sim. Vou ajudar minha irmã, sim. Mas o irmão e a irmã não estão fazendo a parte dele. E você está lá, ó, orando, brigando lá, ó. Uma batalha espiritual, uma luta espiritual que não é sua, mas a gente está ali ajudando, e o irmão e a irmã muitas vezes não quer nada. Não quer sacrificar. Né? Deus fala, é melhor obedecer do que se sacrificar. Mas não quer sacrificar. Não quer se doar. Quer tudo pronto. Quer tudo rápido. Quer tudo fácil. Então, eu tenho uma notícia essa noite para você. O evangelho não é facilidade. É perseverança. Aleluia. É perseverança. Persevera, minha irmã. Persevera, tá? Não desanime. Aquilo que eu entreguei para a irmã daquela outra vez. Pode estar, sabe, como o pastor falou aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Continue buscando. Muitas vezes você fala assim, tá difícil, até quando, Senhor? Mas Deus manda te dizer nesta noite, continue tu buscando, continue tu caminhando, perseverando, que Deus vai prover. Vem, eu costumo falar, vem arrastada, vem chorando, vem gemendo, mas venha. Busca, não é fácil para ninguém, nem para mim, nem para o pastor, nem para as missionárias, não é fácil. O evangelho não é facilidade, é muita perseverança. É batalhas que a gente passa ferrenhas, que se você não tiver preparado, você não vai aguentar, você não vai suportar. Não há tempo da gente olhar mais atrás. Está muito próximo a vinda de Deus. Os sinais estão aí, para quem quiser ver. Tudo está se cumprindo. Então, não há tempo de eu e você ficarmos, né, na casa do Senhor, na presença de Deus, como você acha que tem que ser. Deus não barganha com ninguém. O evangelho é renúncia. Então, vamos viver essa renúncia. Para que Deus, né, quando Ele vier buscar a noiva dele, a igreja dele, nos encontre preparados, como aquelas virgens prudentes, né? Que às vezes você está com a tua lamparina acesa, você está ali cheia do azeite, aí vem aquela irmã ali que não busca, não vai para a igreja, né? Porque está chovendo, está calor, está sol, hoje não dá, eu vou ver o jogo do Flamengo, vou ver o jogo do Vasco, hoje eu não vou, aí depois quer um pouco do teu azeite. Não busca e depois quer o teu azeite. Aí vai falar assim, me dá um pouquinho do teu azeite. Não. Se você está marchando, você está buscando, você está passando o processo, mas você está ali com o Senhor, orando,
gemendo, chorando, mas está aos pés do Senhor, na obediência, no centro da vontade de Deus, Deus vai te renovar, Deus vai te encher. Aí vem aquela que não se prepara, aquele que não se prepara, que não quer nada com nada. Quando vem a prova, a aprovação, não suporta, não aguenta, aí encosta em você e quer do teu azeite. Então vamos ficar ligados, igreja. Porque assim como o Senhor, Ele cumpriu todas as promessas ali, né, naquele pai da fé, pela fidelidade dEle, assim Deus quer cumprir as promessas na minha vida e na sua vida. Creia, porque há uns anos atrás, eu falava assim, meu Deus, eu vejo os vasos, os profetas, entregar tanta coisa, eu não vejo cumprir nada. Mas Deus precisava trabalhar em mim. E Deus quer trabalhar em você, para você receber as promessas dEle. É necessário, sabe, tirar ainda os carrapichos, os eu sou, eu faço. Você não faz nada. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Se do céu não for dado, eu nem estaria aqui trazendo mensagem nenhuma. Eu sou só uma porta-voz do Senhor. Quer a promessa de Deus se cumprir na tua vida? Obedece. Quer ver o agir de Deus, o haja de Deus, o de repente de Deus? Obedece. Fica no centro da vontade do Senhor. Não duvide daquilo que Ele está falando. Porque quando Deus fez promessas para a minha vida, não foram de imediato. Ainda se passou um bom tempo. E eu já estava muitas vezes até esmorecendo. Mas aí Deus vinha, usava um vaso, na oração, muita busca, para a gente não esmorecer, né? Porque às vezes a gente está esperando a promessa e a gente acha que está tardando, está demorando, e muitas vezes a gente quer esmorecer. A gente quer fraquejar. Mas é nesse processo que Deus já preparou, está preparando não, já preparou a tua vitória, para a promessa ser cumprida na sua e na minha vida, porque eu já tenho vivido, nessa minha caminhada, muitas promessas do Senhor. Deus tem feito além até do que eu imaginava, do que eu imaginei. Mas porque eu comecei a entender que eu tinha que passar pelo meu processo, pela minha prova, para ser aperfeiçoada, ser quebrada, ser quebrantada, não murmurar, não ser murmuradora, para que Ele pudesse, né, me abençoar da forma que Ele tem me abençoado. Verdadeiramente, Deus, desde janeiro, tem nos abençoado a mim e meu esposo. Eu já dei esse testemunho aqui, as irmãs sabem. Eu faço aniversário em janeiro. Todo ano eu faço bolo. E teve um ano que eu falei que eu não ia fazer bolo nenhum. As irmãs que estão ali, a missionária Valéria e a irmã também, foram lá na minha casa. E aquele ano eu falei que eu não ia fazer bolo, não queria nada. Aí chegou a minha irmã e me deu um bolo no almoço. De noite, as irmãs aqui foram lá, me fizeram uma surpresa, levou outro bolo. Depois eu fui para o meu curso, dias depois foi outro bolo. Depois passou uma semana, mais um bolo. Para quem não queria nada, foram 4 bolos. Aí depois a minha máquina de lavar escangalhou. Falei, meu Deus. Aí eu fui, falei assim para ele, vamos ficar no aguardo. E eu ganhei em seguida uma máquina mais potente do que a minha, toda digital. Porque Ele deu, o nosso Senhor, quando a gente está na obra com sinceridade, o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Ele entra na minha e na tua guerra. Ele envia o anjo para pelejar em meu e teu favor. E ali aquele trabalho que era lá em casa, fez também aniversário, 5 anos, 6 anos. Eu falei para ele, vamos fazer um culto de ação de graça, mas não temos dinheiro. Deus providenciou, a irmã que é boleira fez o bolo. A irmã que deu todas as encomendinhas, as lembrancinhas, ela, eu vou dar lembrança, glória. E eu idealizei assim, vai ser tudo branco, e foi conforme veio na minha mente, branco e dourado. Irmãos, esse foi o vestido. Até o vestido eu ganhei. A irmã desceu do monte e falou assim, ei, Deus mandou te dar um vestido, é de Deus. Fui com ela, não fui na C&A, não fui na... Nem sei se existe Marisa, líder. Não, eu fui numa boutique. E ela falou, escolhe o que você quiser. E eu já tinha falado para ele assim, marido, eu quero comprar uma blusa, eu tenho uma saia que ainda não usei. Não,
Deus prepara o melhor e, como o pastor falou aqui, Ele toca em vidas, em corações para te abençoar. Quando você acha que não tem saída, não tem mais jeito, Deus toca assim em empresários, Deus toca assim em irmãos, Deus toca até em ímpio para te abençoar. Porque eu já dei esse testemunho aqui, que a irmã Irene, ela não lembra. Eu precisava muito de uma porta de emprego. Ela levou o meu currículo para a casa de repouso, foi meu primeiro emprego. Passou-se 1 ano, não me chamaram, mas a dona da casa de repouso lembrou 1 ano depois de mim. Irmã, dona Irene, cadê o currículo que você trouxe de uma enfermeira? E olha que lá quase toda semana entregava-se currículos. É porque aquela porta Deus tinha reservado para a serva dele. E ali eu procurei fazer a diferença enquanto eu estive ali, trabalhando ali. Porque o meu Deus, o teu Deus, é o Deus que provê, é Deus de milagre. Ele é Deus que abate, mas Ele também exalta. Que é o Deus que abre porta, é o Deus que coloca a porta onde você nem imagina. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia.